Olá, amigos e amigas espíritas, sejam todos bem-vindos. Venhamos dar graças a Deus por mais esse encontro, onde estamos estudando esse livro Mediunidade Fora ao Dentro da Noite. É um livro que traz um assunto um pouco mais específico, no sentido de algumas orientações espirituais sobre casa espírita, sobre mediunidade e também o que? Essa orientação para um despertar de consciência. Chamamos também, o livro vai trazer alguns tópicos falando sobre reforma íntima. Porque assim, para ser esse médium divino, assim como Jesus é médium de Deus, nós também precisamos dessa preparação, esse despertar de consciência para podermos servir e servir bem. De uma forma, eles dão aqui várias orientações nesse sentido, para que a gente também não venha se enganar achando que só o fato de fazer por fazer já está tudo certo. Não, tem que fazer, mas tem que fazer bem feito. E esse livro ele traz bem essa questão, essa realidade espiritual, baseado naquele livro de Hermínio de Miranda, que é Mecanismos da Mediunidade, Diálogo com as Sombras. Então, Diálogo com as Sombras, ele vai trazer uma linha muito próxima, do que esse livro aqui também vai nos ajudar a compreender. Tá bom? Então, vamos fazer uma prece de início e depois vamos... agora estamos aqui no finalzinho dessa parte e são algumas orientações da espiritualidade e nós vamos ler e comentar um pouquinho. E aí depois temos o capítulo seguinte, que vai falar sobre trabalho de desobsessão 1. Tá bom? Vamos terminar essa parte então. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essas oportunidades que nos concede de servir em favor de tua obra, Senhor. E te rogamos em nome de Jesus e dos irmãos superiores aqui da casa, do teu amparo, do teu amor, e que possamos compartilhar essa noite do que já temos recebido, Senhor. Que tua vontade seja feita e que ela também venha a ser a nossa. E que assim seja. Que assim seja. Então tem um trechinho ali que ele traz em letras maiúsculas, lembremos-nos, né? É um lembrete para todos nós, falando que somos médiuns 24 horas por dia. É assim, aqui o sentido que ele vai levantar, como a gente até comentou antes de iniciar a oração. Jesus é médium de Deus. Então o que acontece? Ele não tem essa questão de que agora não vou ser médium. Não, é médium de Deus, é médium de Deus. Toda hora, qualquer instante. Agora eu estou com dor de cabeça. Agora não tem evangelho. Vem outra hora. Estou no meu trabalho. Agora eu não sou médium. Aqui não tem evangelho. Aqui é na raça. Está lá no jogo, vai assistir o jogo, um jogo de futebol, enfim, qualquer outro jogo. Aqui não tem mediunidade. Aqui é o time A, time B. Não pode ser assim. Ele está chamando a atenção aqui no sentido que, ao abraçarmos a causa, não tem lugar, não tem data, não tem horário, não tem dia com sol nem dia com chuva. Não é porque eu estou com dor de cabeça, estou com dor, que eu posso deixar de lado a minha responsabilidade. É nesse sentido. Desistir não é uma opção, uma vez começado o trabalho. Exatamente. E ele fala assim, se apenas nossa boca fala, mas o sentimento e a prática não acompanham, estamos desperdiçando tempo. A gente até comenta aqui de vez em quando. Não faz sentido de nós virmos aqui, nos reunir, buscar compreender o Evangelho e a gente sair ali no portão
e esquecer tudo. Porque assim, a gente não precisa compartilhar o Evangelho e sair por aí falando do Evangelho em qualquer lugar. As nossas atitudes, nós vamos ser exemplo para outras pessoas. Isso é mais Evangelho do que as palavras. Francisco de Assis, ele dá esse exemplo quando diz aos seus discípulos: ide, compartilhai do Evangelho, daquilo que tem aprendido. Se necessário, aí vocês comentam o Evangelho. Se necessário. Então o que ele estava querendo dizer? As suas obras. Eles vão ver em vocês, né, o Evangelho vivo, presente. Como disse o Cristo, se reconhece a árvore pelos seus frutos. Se reconhece a árvore pelos seus frutos. Como queremos semear quando nem as sementes possuímos e muito menos o adubo, que é o esclarecimento e a exemplificação do mesmo? Então, falando um pouquinho do que a gente acabou de comentar. Então, Tony, se você quiser ler para a gente aí a sequência, com essas orientações. Queixar-se das dificuldades da vida, do dia a dia, faz parte da natureza humana quando não esclarecida, assim como imputar a causa disto ou daquilo aos outros. Reconhecer que está no erro, aceitar a própria culpa é despertar. Começar a se corrigir é crescer. É fé, é confiança de que é possível melhorar. Mediunidade é faculdade preciosa que redime muitos de nossos erros cometidos. Se for bem conduzida, rende frutos, frutos saborosos de paz, serenidade e harmonia íntima. Caso seja desprezada, traz como consequência da má administração o espinho que fere, o ácido que queima, enquanto continuar nas mãos só de quem lhe foi confiada, caso não queira compartilhá-la. Já quando o fazemos, quando a compartilhamos em favor dos irmãos, o espinho se transforma em rosa, o ácido em bálsamo que perfumam e aliviam as dores que a recebem, dos que a recebem. Ele bem destaca aqui, né, a mediunidade é faculdade preciosa que redime muitos de nossos erros cometidos. Por podermos atingir mais irmãos, quando você se torna instrumento, né, de poder levar não tão somente orientações, mas levar alívio, né, porque muitos desses irmãos estão, né, em dor e sofrendo, eles não têm condições de sair do estado em que eles se encontram. Lembrando que o nosso propósito é servir, e quando nós utilizamos da mediunidade sob esse prisma, isso aumenta o nosso raio de ação possível, quer dizer, nós temos acesso a irmãos que no nosso dia a dia, no campo, enfim, da matéria, dos familiares, de colegas de trabalho ou outros, nós não teríamos essa abertura, talvez, e ali você amplia justamente a oportunidade de fazer o bem aos outros, de prestar esse auxílio, ser esse consolo, né? Então,
como foi dito, é ferramenta, é faculdade preciosa que redime muitos de nossos erros cometidos. E ele também fala da consequência dos nossos atos, né? Digamos assim, ele fala se reconhece a árvore pelo fruto. Então, que tipo de fruto nós estamos dando? Né? Nós comeríamos do nosso próprio fruto? Então, muitas das vezes, esse nosso fruto ainda é amargo. Né? Como ele diz aqui, né? Caso seja desprezado, traz como consequência da má administração o espinho que fere. Mas fere quem? Não fere o outro. Né? Nós acumulamos um outro débito, porque já viemos para ser esses instrumentos e não cumprindo essa tarefa, nós acumulamos débito. E essa mediunidade bem exercida, conforme Jesus tem nos orientado, ela nos ajuda também a nos adiantar diante dessas faltas. Né? É meio de progresso, de evoluir. Porque, vejamos o seguinte, as nossas literaturas, elas nos trazem boas instruções. Pegamos aí as obras de André Luiz, que vai falar muito essa questão do plano astral, né? O próprio diálogo com as sombras. Mas tem coisa que você só aprende num trabalho mediúnico, num atendimento fraterno. Tem coisa que não está escrito em livro. E tem coisa que você só vai comprovar no trabalho, você leu no livro. E que você se admira do que você está lendo. Não, mas será que isso realmente é possível? Será que realmente existem irmãos nessas condições? E aí, num atendimento a um irmão, você, poxa, não é que é verdade? Está lá. Foi falado. E olha a época, porque esses nossos livros, a literatura espírita, a gente vê que ela é de um tempinho atrás aí. Muitos de nós aí não... 80, 50 anos atrás. Não tínhamos nascido, não. Ou, se tínhamos, estávamos no berço. Vamos ler a sequência, então? Atentai, pois, que todos são médiuns, todos podem desenvolver as faculdades, todos podem auxiliar os mais necessitados. A regra é a mesma: amor ao Pai, Evangelho de Jesus, codificação, estudo, fé e oração. Então, assim como o Michael colocou ali no início, que Jesus é o médium de Deus, não quer dizer que nós estejamos, obviamente, no mesmo nível de entendimento, de evolução, mas todos nós temos condição, de acordo com o nosso grau evolutivo, de ser essa ponte, né? E por isso a importância do nosso regramento moral, do nosso entendimento, dessa nossa busca, né, as qualidades morais do médium, para que justamente a gente consiga sintonizar com os irmãos superiores para receber esse amparo e poder transmitir de forma mais adequada esse amparo aos mais necessitados. Então, quando ele coloca que todos são médiuns, ok, mas existe uma responsabilidade, não é porque todos somos médiuns que não podemos fazer o que bem quisermos sem critério. Muito pelo contrário, ele coloca que a regra é a mesma: amor ao Pai, Evangelho de Jesus, codificação, estudo, fé e oração. Esclarecimento sobre as verdades do Pai, sobre a espiritualidade, sobre nós mesmos, deve ser matéria de estudos para todos, e não somente para os portadores de faculdades mediúnicas. Tudo isso é assunto importante para saber lidar com tudo que ocorre conosco: sentimentos, pensamentos, dores, angústias, tristezas.
para aprendermos a nos analisar, nos vigiar e podermos ser mais autênticos, mais nós mesmos. Então aqui também essa questão do estudo constante, né? Tanto da questão moral, da vivência das virtudes de acordo com esse evangelho que nos mostra o caminho, mas não apenas isso, mas o estudo da parte mais científica da doutrina que nos permite entender o porquê de determinadas coisas, até para que nós possamos ser mais úteis, mais assertivos nesse auxílio que vamos prestar a esses irmãos. Então esse conhecimento, essa busca, ela tem que ser constante, né, sobre os dois pilares, tanto o conhecimento intelectual como o conhecimento moral. A gente tem que estar, vamos dizer assim, suportados por ambas as vertentes, né? Não dá para... Claro que a moral aqui, ela nos aproxima mais desse amparo dos irmãos superiores, mas é importante porque muitas vezes a gente vai receber uma intuição ou vamos receber uma mensagem e nós temos que ter o vocabulário, ter que ter o conhecimento para poder também muitas vezes repassar isso para os demais, justamente fazer essa função de intermediário de uma forma mais assertiva. Quando houver o controle das paixões, o entendimento, a reforma íntima de cada um e de todos, ou da maioria pelo menos, a natureza da terra começará a se modificar. Mas ainda há muito trabalho a fazer, de cada um e da parte de todos. Lembrem-se, para que o todo se modifique, cada elemento deve fazer a sua parte, sem esperar que o outro faça primeiro a dele. Aqui não estamos como numa fila indiana, onde um anda atrás do outro, onde o primeiro deve começar a andar para que o segundo saia do lugar, e assim sucessivamente. Nós estamos, na verdade, um ao lado do outro, onde cada um começa a andar quando quiser, no passo e no ritmo que bem entender. Então essa busca, né, a gente não tem que esperar o necessitado nos abordar pedindo auxílio. É nós que temos que buscar ativamente esse trabalho, essa oportunidade de servir. E isso não deixa de ser esse entendimento, ele coloca aqui, né, a reforma íntima de cada um e de todos, porque isso também muitas vezes compete a nós vencermos esse orgulho, esse egoísmo, abrirmos mão de nós mesmos em prol dos outros mais necessitados do que nós. Aquele que já tem algo, né, pode compartilhar, ainda que não seja muito, mas tudo que nós temos certamente vai ter alguém mais necessitado que vai poder fazer bom uso, se a gente estiver com boa vontade, realmente com propósito elevado de praticar o bem, isso certamente vai ter muito valor para aqueles que nem isso possuem, né? Então, de novo, na mediunidade todos podem desenvolver, mas precisa ter esses critérios, precisa ter realmente essa vontade, né, de seguir esse caminho. Que muitas vezes também a gente quando se fala de mediunidade, a gente acha que é como o Chico, né, que incorpora, que psicografa, né, que faz tudo. Mas alguém que, digamos assim, tá lá no meio do trabalho, e sente que um colega de trabalho não está bem, e vai lá e pergunta, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de ajuda? E troca uma ideia com essa pessoa, entende o lado dela, não deixa de ser um médium. Aqui eles trazem essa denominação quando você tá mais inserido, digamos assim, é um título. Por exemplo, eu sou escrivão. Você está lá dentro de um tabelionato, você é escrivão. Então, mas o que eles vêm trazer atenção para nós aqui
é a importância de sermos esses pequenos instrumentos. Você não vai fazer o grandioso de uma vez só, são justamente nesses pequenos passos, esses pequenos instrumentos que a somatória de todo esse esforço vai levar ao propósito maior. Você está ali, por exemplo, né? Você vai assistir uma missa. O padre está lá, né? Que é o orientador, está lá com o evangelho, está buscando passar uma mensagem, né? Compartilhar a palavra, e você está ali sentado pensando na festa que você vai depois. Ou na briga que você teve antes do culto. Ou na briga que você teve antes do culto. Ou está pensando no carro que você deixou no estacionamento, se alguém pode passar e fazer um risco ou bater. Você também ali como plateia, vamos dizer assim, você também traz essa responsabilidade de ajudar, né, quem está orientando. Com o conhecimento que você traz, endossar o que o padre ou o pastor está colocando. Né? Contribuir com essa forma, reconhecer se alguém ali está trazendo alguma necessidade, né? Fazer um comentário sobre o Evangelho, elucidar. Então a gente acha assim que falou de médium, mediunidade, é Chico Xavier, Divaldo Franco. Essas pessoas que são grandes médiums, aí a gente põe tudo letra maiúscula, né? Aí sim. Mas não, gente. Porque se fosse assim, não temos hoje aí um prédio de 10 andares com 15 repartições, 15 setores onde todo mundo é médium. Ó, aqui é o setor de médium de psicografia. Aqui é médium de incorporação. Ali é médium psicógrafo. Lembrando que juntos somos mais fortes. Se todos nós nos dedicarmos, vamos atingir uma multidão maior de irmãos necessitados, ao passo que, se esperarmos só aqueles que, entre aspas, são considerados os grandes médios atuarem, você limita muito esse raio de ação, e essa luz ela precisa chegar para todos. Então, mesmo que ainda com certas limitações, todos nós temos o que dar se estivermos bem motivados e, né, tivermos vontade de aproveitar essa oportunidade que é concedida a todos. Miriam, então, se você puder ler para nós o finalzinho. Orientai os pequeninos, pois eles são flores que desabrocham no jardim de Deus, que necessitam ser regadas com amor, muito amor. O esclarecimento sob a luz do Evangelho de Jesus, exemplificando seus ensinamentos, transmitindo seu conteúdo. Esse é o adubo para que cresçam em espírito. Reguem-nas com muito amor, mas com o amor que Cristo nos tem exemplificado, e verão as sementes dessas flores se perpetuarem, e o jardim estará sempre florido, sempre colorido. As crianças são o futuro da humanidade, são a renovação da humanidade. Se lhes transmitirmos os ensinamentos de Jesus, seu exemplo, seu amor, a terra se renovará. Pais, tratem seus filhos com amor, com respeito, pois são sementes colocadas em vossos lares para que sejam adubadas e regadas com os ensinamentos morais contidos no Evangelho de Jesus, para que possam resgatar faltas cometidas entre vós num passado recente ou remoto, pouco importa, para estreitar vínculos, para ensinar a amar. Aprendamos a amar com as crianças e amemo-nos como crianças, assim se faz necessário. Vede nelas aqueles que no futuro se tornarão, por sua vez, nossos avós, ou até mesmo nossos pais na carne. E não vos esqueçais,
pois recebereis na mesma medida que a eles tiveres concedido no presente. Aqui eu vejo aquele evangelho de Jesus onde ele diz, né, deixai vir a mim as criancinhas, né, justamente ele toma como o exemplo da infância, mas eu vejo ali a necessidade também da gente não esquecer que as crianças também precisam do evangelho porque são espíritos reencarnando, né, e a reencarnação é essa misericórdia do Pai, né, que nos dá essa renovada oportunidade de ter um novo corpo físico para continuar aprendendo, mas também, como foi colocado aqui, comentado no trecho, que todos nós também temos resgates. E os nossos resgates, as nossas reparações, elas são... a gente vai fazer isso pela vivência do bem. Então, a ferramenta que a gente tem, o instrumento que a gente tem é a mediunidade, mas também é aquilo que Jesus nos tem deixado. Então, a gente começa falando, ensinando pelo exemplo. Então, nós como pais, como adultos, a gente precisa ter não só o evangelho na ponta da língua, né, mas saber compreender o que isso significa e de certa forma esse esforço da gente colocar em prática, né, esse exercício da paciência, da tolerância, da indulgência, demonstrar também, né, ensinar as crianças a solidariedade, a fraternidade, para que isso já desde, né, da pequena, né, da infância, as crianças elas convivam com isso. E isso, na verdade, a gente vai mostrar para as crianças quando os adultos vivem isso, né? O pai e a mãe tendo as DRs da vida, né? Discutindo as relações, mas não de uma forma violenta, mas sim através do diálogo, né? Da oração, da ponderação, de aprender a ouvir, de aprender a saber falar, respeitando, né, a opinião do outro e assim por diante, né? Então, lembrando, porque essas crianças elas também trazem, né, assim como nós trazemos as nossas tendências, e uma forma também de superar isso vai ser através dos exemplos que a gente tiver. Então, a criança sabendo onde buscar, onde recorrer, né, eu entendo que a criança vai saber lidar melhor com as provas que vão acontecendo, até mesmo com relação àquilo que é próprio da infância, né, dessas crianças que a gente vê muito, que é realmente a mediunidade na infância. Né? A criança que vê o parente falecido, né, aquele parente desencarnado, e a gente saber lidar, saber explicar isso, né? Agora começar a sair dessa ideia, né, que morreu, virou estrelinha. Então a gente saber dar explicação para a criança para onde é que vai, né, quando o avô desencarna, quando a avó desencarna, quando alguém desencarna, né, explicar por que tem criança que desencarna e ter essas respostas para nós também, né, para que essas crianças também recebam isso e também aceitem com muita naturalidade, né, o desencarne, até mesmo processos de doença, as necessidades que às vezes a família passa. Então, para a criança também possa compreender um contexto e não ver as provas como dor, como sofrimento, como desgraça. Né? Entender que faz parte da nossa caminhada. A gente está aqui nessa terra, então a gente está sujeito a diversas provas, né? E Jesus veio nos trazer esse entendimento, essa consolação, esse bom ânimo, né, para todas essas circunstâncias. Mais um ponto para a gente destacar, que essa mediunidade, vamos dizer assim, todos nós trazemos essas ferramentas mediúnicas. Trazemos as percepções afloradas, a sensitividade, alguns, como a Miriam colocou, principalmente nas crianças, numa certa fase, alguns passam dessa fase,
vão trazer aí a evidência, a clarividência, né, a audiência. Então, mostra o quanto nós trazemos de responsabilidade, porque o nosso olhar não deve somente ser o olhar material. Nós já temos que ter essa percepção maior e ver o lado espiritual, ver o que está acontecendo por trás, né, daquele semblante de preocupação. Por que as crianças, né, às vezes não querem comer, não querem almoçar? Você sai de casa, elas vão ter dificuldade, né, de se alimentar, ou não querem se entrosar. Então, isso tudo faz parte dessas ferramentas que nós trazemos. Nós também temos elas muitas das vezes muito afloradas nesse sentido. Nós também acabamos percebendo ambientes diferentes e não conseguindo se entrosar com certas pessoas em certos ambientes, né? Prevendo às vezes algumas outras questões, algumas dificuldades que estão por vir. Isso tudo faz parte da mediunidade. Então, todas essas orientações que eles vêm dando para nós aqui no livro anteriormente é para nos deixar a par daquilo que nós somos de verdade, né? Porque hoje nós não somos um ser integral no verdadeiro sentido, que é mente, espírito e corpo. Nós reencarnamos e mergulhamos na carne aí e achamos que somos carne. E não somos. Então, quando alguém diz que viu algo, como a Miriam colocou, alguém que já morreu ou desencarnou, a gente acha isso extraordinário, e no entanto isso é natural. Mas para nós ainda não é natural. É justamente na infância que é onde a criança precisa receber essa base para que ela mesma não vá se revoltar depois com as provas que inevitavelmente virão, né? Algumas já na própria infância e outras já na vida adulta, né? Então essa preparação, por isso a importância da evangelização infantil também, para trazer esses subsídios para que essas crianças seremos nós no futuro. E quanto antes elas tiverem esse entendimento, vai poupar muito sofrimento e trazendo esse entendimento para que elas possam, não quer dizer que não vão falhar em suas provas, mas vão ter mais subsídios para lidar com isso. E aí está a nossa responsabilidade, que não deixa de ser estender a mão a outro irmão que ainda está começando a sua encarnação, porém sabemos que espírito todos somos e todos trazemos essa bagagem. Então, cada vez mais hoje, nós vemos essa necessidade do despertar. Porque hoje tratamos essas coisas como mediunidade. Mas, em alguns momentos, a mediunidade vai ser estudada na escola. Hoje é educada nas casas espíritas, né? Mas como foi levantada a questão dos pequeninos, isso deveria ser desenvolvido já nos primeiros anos de escola, né? A capacidade, a habilidade que cada criança traz, né? Não querer cobrar algo que naquele momento aquela criança não tem como desempenhar. Por quê? Porque a habilidade dela foi direcionada para um outro foco. Então ela vai perceber mais o ambiente, ela vai perceber que o coleguinha não está legal, ela vai vir de casa com a sensação de que o lar não está legal, que a casa dela não está bem, que o pai e a mãe não estão bem, né? E a gente muito fala disso, que não, eu não trago esse negócio aí de mediunidade, mas a gente não analisa quando tem uma dor de cabeça, quando ela persiste, por que vem, da onde vem essa dor de cabeça.
Entrei num lugar, me deu uma dor na barriga. Ânsia de vômito. Ânsia de vômito. Isso tudo faz parte dessa nossa relação do mundo material com o astral. Então, se a gente não tiver, como Jesus orienta, né, o vigiai e orai, mas não é com o evangelho embaixo do braço e Pai Nosso e Ave Maria o dia todo, mas estar atento a essas coisas. É na ação, no exemplo que nós estamos dando essa vigilância, não na palavra simplesmente. E é no dia a dia que nós vamos ser provados nesse sentido. Ela no trabalho, né, passando dificuldade, é dentro do lar, é o meio da qual estamos inseridos hoje, politicamente, geograficamente, religiosamente. Tudo isso são oportunidades de sermos esses instrumentos, né? Aí vamos dizer assim, se nós nos esclarecermos, nós somos -1 nas câmaras de retificação. Não é? É uma forma de enxergar, né? Se eu não estou ajudando, mas que eu não atrapalhe. Não atrapalha. Muito ajuda que não atrapalha. Me veio assim, muito rápido a lembrança assim, hoje talvez nem tanto, porque a gente tem uma vida muito corrida, né? Mas aquela mãe assim que é muito observadora, né? Quando o filho volta, ele olha assim, o que aconteceu? Nada. Né? O que aconteceu? Essa questão justamente não deixa de ser uma mediunidade, né? Não deixa de ser uma sensitividade dessa mãe percebendo que alguma coisa não está bem, né? Seja com o filho, com o companheiro, com as coisas que acontecem ao redor. Né? E isso a gente deixa de perceber, né? de fazer, mas era muito comum, né? Nas famílias, nas mães, né? Muito que conhece, eu acredito que isso seja muito mais da mãe, né, da mulher que fica ali, mas eu acredito que o pai também pode, né, justamente pelo convívio, por aquilo que conhece, quando alguma coisa já muda, a gente consegue perceber, né, o que está acontecendo. E aí quando a gente tem essa abertura para diálogo, é onde a gente pode ajudar. Só que hoje em dia, às vezes a gente fica muito na tela, a gente não tem essa questão do olhar, né, no olho do companheiro, do filho, da filha, e perceber essas circunstâncias. Até mesmo, como é colocado, no local de trabalho também. Às vezes a gente está tão atarefado com o que a gente está fazendo, e às vezes a gente não olha para os colegas, né, que os colegas também, às vezes naquela afã de estar fazendo as atividades deles, mas no fundo pode estar escondendo algo que, né, no fundo, está machucando. Tá bom? Então vamos encerrar esse estudo hoje. Encerramos também essa primeira parte. E aí no próximo encontro nós vamos para o capítulo 2 e ele vai trazer um subtítulo como Trabalho de Desobsessão 1. E a gente vai ver que nós somos os obsessores de nós mesmos. De nós mesmos. Tá bom, gente? Então, nós nos vemos aí no nosso próximo encontro. Agradecemos a todos aqueles que têm nos acompanhado até esse momento. E compartilhem, né, esse estudo, né, com outras pessoas, porque acredito que muitas outras pessoas possam estar passando por condições como nós temos comentado aqui nesse encontro, tá bom? Vamos fazer então uma prece para encerrarmos o estudo de hoje. Agradecemos, Senhor, por essas oportunidades, por esses ensinamentos desta noite, por essas elucidações da nossa verdadeira realidade, do que verdadeiramente somos, Pai. E te rogamos em nome de Jesus
Que esse pão de vida eterna se estenda a tantos outros irmãos que necessitam desse conhecimento, desse despertar, Senhor. E que tua vontade seja feita, e que ela também venha a ser a nossa, e que assim seja. Que assim seja. Então, até o nosso próximo encontro.